O Mike realmente não cansa de aprender, por isso ele não para de perguntar. Episódio de hoje: Liberdade ameaçada. Os pais de Mike foram para a cidade de Campo Grande visitar grandes amigos e obter depoimentos para o próximo projeto da família. Então, Mike, que estava visitando o SED Lab, se lembrou de alguns assuntos e ligou para o pai, que estava com a mãe visitando o Bioparque Pantanal, um aquário belíssimo com muito para se ver da criação de Deus. Pai, tudo bem por aí? Tudo bem, meu filho. Sua mãe está muito empolgada com os peixes e jacarés. Enquanto isso, podemos conversar. Tudo tranquilo por aí? Sim, claro. Mas estou pensando em algumas coisas. Me ajuda a entender? Claro, filho. Diga aí. Na aula de história hoje, o professor disse que na Idade Média a igreja perseguiu pessoas. Queimaram pessoas amarradas a postes e as torturaram até a morte. Mas sei que não fazem isso agora. Não estamos mais vivendo em tempos de perseguição e as igrejas já não brigam mais, não é? Essa foi uma época muito escura para todos. Mas hoje ainda existe perseguição religiosa. Só que são tipos de perseguição diferentes. E muitos do que se dizem cristão ainda a praticam, pode acreditar. Mas vamos falar sobre o motivo pelo qual essas coisas aconteceram naquela época. Você sabe, as pessoas que desejavam obedecer à palavra de Deus foram perseguidas por desejarem fazer o que era certo e não querer seguir uma tradição dos homens. Eles queriam ser livres para adorar de maneira como queriam ou como criam. A palavra de Deus era tão importante para eles, todos, eles estavam dispostos a morrer por ela. Os líderes da igreja perseguidora na época se diziam infalíveis, como se Deus tivesse dado autoridade para eles fazerem o que fizeram e a capacidade de nunca errar, meu filho. E Deus deu esse dom para eles? Eles poderiam dizer o que é certo e o que é errado? Não, claro que não. Quando alegavam infalibilidade, queriam dizer que eles nunca haviam cometido erros e nunca iriam cometê-los, pois a vontade deles aqui na terra seria a vontade de Deus lá no céu. O líder da igreja romana até pediu desculpas em público para os protestantes por, como eles mesmos disseram, erros cometidos a serviço da verdade por meio de recurso a métodos não cristãos. Isso indica que eles reconheceram o erro, mas só pediram desculpas pelos excessos dos interrogadores, não por uma das mais terríveis perseguições religiosas da humanidade. Ora, todo mundo comete erros. Deus é o único que consegue ser assim perfeito. Se a igreja acreditava que perseguir pessoas no passado não foi um erro, então o que impedirá de perseguir pessoas no futuro? Algumas pessoas dizem que a perseguição aconteceu naquela época porque todos eram mais cruéis do que hoje. Eles não viam nada de errado em matar pessoas que não concordassem com eles em questões religiosas. Conheço pessoas boas e dedicadas e fiéis de muitas religiões. Tenho certeza que elas não apoiariam isso nunca. Bom, lógico que Deus tem pessoas fiéis em todas as igrejas. Pessoas maravilhosas, como Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, que ajudaram muitos necessitados, Mahatma Gandhi, que defendeu as minorias e lutou por elas, Martin Luther King, que defendeu os direitos humanos. Há muita coisa atraente em todas as igrejas e em muitas pessoas. Mas Deus deseja que prestemos atenção ao que Ele diz na Bíblia. Não importa o que os outros possam dizer ou fazer. Muitos dos seus líderes consideram a tradição tão importante quanto a lei de Deus ou o que ele diz na Bíblia. Como assim a tradição? Bom, as tradições são o que cremos ou fazemos porque sempre acreditamos nela, porque sempre as fizemos do mesmo jeito ou porque já duram há longo tempo. E como é que algumas igrejas põem as tradições acima da Bíblia? Muitos acreditam que a igreja e seus líderes têm poderes para mudar algo na Bíblia. Então, ensinam o que mudaram e, pela tradição, todos continuam fazendo.
Essas crenças são abertamente declaradas pelos seus líderes religiosos. Logo, muitos não podem alegar que o que fazem são de acordo com o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, muitos creem que os seres humanos podem perdoar os pecados do povo. Muitos acreditam na imortalidade da alma, que não é nenhum ensinamento bíblico. Algumas pessoas também oram para outras pessoas boas que já morreram. Muitos têm imagens dessas pessoas em suas igrejas, em suas casas, e eles respeitam muito essa crença de fé. Para você ter uma ideia, a maioria das igrejas guardam domingo. Isso também veio de uma tradição, conforme declaração da própria Igreja Romana, que produziu a alteração do dia de guarda de sábado para um domingo, tão somente por sua autoridade eclesiástica e por tradições, as igrejas protestantes e outras que surgiram depois da Reforma respeitam essa mudança e continuam guardando o domingo. Eu admiro na Igreja Romana este posicionamento. Eles são claros e corajosos em declarar que fizeram tais alterações. Mas se a mudança do sábado para o domingo foi uma decisão da Igreja Romana e não está baseada na Bíblia, como as igrejas protestantes continuaram com essa tradição? Tenho certeza que todas as igrejas deveriam obedecer aos mandamentos de Deus, não às tradições. Não entendo. Os apóstolos e Jesus guardavam o sábado, e li alguns relatos de que a igreja da época dos apóstolos, e por muito tempo depois, ainda guardava o sábado. Já falamos sobre isso. Não tem nada sobre mudar o sábado para o domingo escrito em nenhum lugar da Bíblia Sagrada. Sobre a mortalidade da alma, desde o Velho Testamento já se sabia que a morte é um sono. Davi até disse no Salmo 17,15 que o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Assim, quando eu acordar, ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. É por isso que falamos que, para muitos, as tradições são totalmente importantes, tanto quanto a Bíblia. Sou capaz de dizer que há quem pense que a tradição é superior aos princípios bíblicos. No passado, as pessoas eram perseguidas por pensarem diferente. Perseguir violentamente não representou o caráter de Deus. As pessoas ficaram com a impressão de que Deus era cruel, que era alguém que esmagaria a liberdade humana, em vez de ser alguém disposto a morrer para que cada um pudesse escolher livremente servi-lo ou não. Os protestantes lutaram contra muitas dessas tradições não bíblicas. Estudei sobre isso também. Eles receberam esse nome exatamente por isso. Há risco de os cristãos voltarem a sofrer perseguições pelas crenças bíblicas? Excelente pergunta, filho. Podemos analisar isso com lógica. As crenças e as tradições que motivaram a perseguição persistem até hoje? E a resposta é sim para muitas delas. Ou seja, não há garantia de que não ocorrerá perseguição e uso dos mesmos expedientes, caso alguém, desejando obedecer ao que está escrito na Bíblia, faça oposição a um sistema religioso dominante. As indulgências segundo o Catecismo a partir do parágrafo 1471. A indulgência é a remissão, perante Deus, da pena temporal devida aos pecados cuja culpa já foi apagada. Remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas determinadas condições, pela ação da Igreja, a qual, enquanto dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, consoante liberta parcialmente ou na totalidade da pena temporal devida ao pecado. O fiel pode lucrar para si mesmo as indulgências, ou aplicá-las aos defuntos. Ou seja, as indulgências ainda existem, só não são cobradas pelos mesmos meios. Sobre a infalibilidade da Igreja Romana, ainda hoje se explica na seguinte forma, segundo o site Vatican News. Enquanto pessoa humana, o próprio Papa admite ser frágil e pecador. Mas quando o Papa fala definitivamente como pastor supremo da Igreja, ele já não expressa uma opinião como qualquer pessoa privada, mas age como sucessor de Pedro, a quem Cristo prometeu a assistência divina, razão pela qual ele não conduzirá a Igreja ao erro em matéria de fé e costumes. Assim, a infalibilidade não é entendida pela Igreja como mérito humano deste ou daquele Papa, mas como uma graça divina, ou seja, um dom de caráter sobrenatural.
Princípios formulados em épocas passadas existem ainda hoje, como é o caso das penitências. O Catecismo, no parágrafo 1430, diz: como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa primariamente as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência são estéreis e enganadoras. Pelo contrário, a conversão interior impele a expressão dessa atitude com sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Muitas pessoas ainda acreditam que tem que pagar a Deus por algo que ele tenha feito com penitências. Sejam caminhadas longas, subir escadarias de joelho, levar literalmente a cruz, se martirizar de alguma forma para receber perdão pelos pecados. Sendo que Jesus já pagou tudo na cruz, e não há nada que podemos fazer para sermos salvos a não ser aceitá-lo, e muita gente não sabe disso. O que Deus quer está escrito em Oséias 6:6. Eu não quero sacrifícios, eu quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Sobre decisão da Igreja Romana sobre a troca do sábado para o domingo, conforme o Catecismo, parágrafo 2174. Este dia tornou-se para os cristãos o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. A primeira ordem pública impondo a observância do domingo foi a lei promulgada por Constantino depois que ele aceitou nominalmente o cristianismo. Sobre as igrejas protestantes concordarem com essa mudança. Nesse sentido, a guarda do Shabat no sétimo dia não é anulada, mas transferida para o primeiro dia da semana por causa da ressurreição de Jesus. O dia muda, o princípio não. Trabalhamos 6, guardamos 1. Muitos insistem que as trevas intelectuais e morais que prevaleceram na Idade Média favoreceram a propagação das superstições, perseguições e opressões, e que a inteligência maior destes tempos modernos e a crescente liberalidade em questões religiosas impediriam o reavivamento da mesma intolerância. Mas devemos nos lembrar que quanto maior a luz concedida, maiores as trevas dos que a pervertem ou rejeitam. Uma época de grandes trevas intelectuais demonstrou-se favorável às perseguições que aconteceram, mas um tempo de grande luz intelectual poderá ser igualmente favorável. Nos séculos antigos, quando os homens estavam sem o conhecimento da verdade, não tinham acesso à Bíblia. Milhares foram enganados, pois não sabiam se o que pediam para eles fazerem realmente vinha de Deus e não viram a cilada que era armada para os seus pés. Nessa geração, mesmo com tantos meios de acesso à palavra de Deus, ainda há muitos que não percebem a rede e nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos vendados. Quando os homens exaltam suas próprias teorias acima da palavra de Deus, a inteligência pode causar maior dano do que a ignorância. Assim, a ciência baseada na filosofia dos dias atuais se provará bem-sucedida na preparação de um caminho para a aceitação das ideias que são contrárias à palavra de Deus, como a falta de conhecimento o fez na Idade Média. Todas as vezes que a Igreja se aliou ao Estado no passado, estabeleceu-se o princípio de que a Igreja possa empregar ou controlar o poder do Estado para impor observâncias religiosas através de leis seculares. Se hoje a autoridade da Igreja e do Estado tiverem poder novamente de dominar a consciência, a liberdade estará ameaçada novamente. Mas hoje, temos um clima de consenso entre as diversas religiões. Será que há um perigo nisso? No mundo temos uma política conciliatória religiosa. Prevalece a opinião de que as religiões não são grandemente diferentes em pontos vitais. Só serão necessárias pequenas concessões para levá-los à reconciliação com a Igreja Romana. Há um movimento oficial entre diversas denominações religiosas para esse fim. A Igreja Romana já declarou que espera seus irmãos voltarem para casa. Esse movimento é visto pela profecia como crucial para o desenvolvimento das ações que culminarão em decretos dominicais e perseguição. O professor até comentou que alguns dos defensores das cruéis ações da Igreja Romana na Idade Média afirmam que ela foi caluniada, que é injusto julgar a Igreja de hoje com base no domínio que ela exerceu durante os séculos de perseguição, torturas e morte. Estou ciente, eles acabam dando muitas desculpas para a horrível crueldade como sendo o resultado da barbárie dos tempos. Mas como já vimos, a própria Cúria Romana pediu desculpas pelas ações. O que nós precisamos é estar atentos ao movimento profético, que nos diz que nos últimos dias os cristãos passarão por perseguição religiosa. Relembro que o próprio catecismo assim o diz.
As profecias bíblicas dão muitos spoilers daquilo que vai acontecer. É bom estudar e ficar por dentro do que elas dizem. O estudo das profecias, meu querido filho, é muito importante sim. Mas não devemos deixar de ter tempo, a sós, um momento com Jesus, desenvolvendo nosso relacionamento com Ele e buscar também o Espírito Santo para nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. Pai, o mundo passará por momentos ainda muito difíceis, não é? Como podemos abrir nossos olhos para ver e entender realmente o que estará acontecendo? Como podem todos os cristãos que estão em todas as religiões saberem o que devem fazer e em quem devem acreditar? Como poderão achar o caminho certo? Ah, Mike, infelizmente, muitos cristãos só saberão quais são realmente os propósitos de engano religioso apenas quando for demasiadamente tarde para escapar da cilada. Eles estão silenciosamente crescendo em poder, exercendo influências nas assembleias e igrejas e nos corações dos homens. Posso dizer que o inimigo da verdade está aumentando suas forças para tentar realizar seus objetivos ao chegar o tempo de perseguir cristãos. Tudo o que deseja é algum ponto de vantagem. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá por este motivo em censura e perseguição. Quase todas as profecias já foram cumpridas. Falta muito pouco, meu filho. Isso acontecerá de verdade. O tempo se aproxima. Já sei a resposta. O estudo aprofundado da Bíblia, uma vida de oração pedindo que o Espírito Santo nos mostre a verdade e fazer de Jesus seu melhor amigo. Isso mesmo, Mike. Você entendeu direitinho. Continue seu passeio aí. Vou ver aqui onde sua mãe está. Fiquem com Deus, você e o Jack. Tchau, pai. Bom passeio para vocês. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio de Perguntas de Mike. No próximo episódio, problemas no futuro. Até lá!